Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão da Igreja Presbiteriana da Moca. Mais um Tá na Bíblia. Meu boa noite especial, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo e ao Jonatas, que está aqui na técnica conosco. Boa noite a todos vocês. Boa noite, irmãos. Muito bom ter vocês aqui novamente para esse nosso estudo bíblico, para essa edição do Tá na Bíblia. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Jonatas, de novo. Alegria, viu? Poder estar aqui, apesar do tema talvez não ser muito fácil, mas a palavra de Deus é a fonte da nossa pesquisa, né? Então a gente fica tranquilo. Exato. Muito bem. Boa noite, irmãos. Alegria tê-los aqui conosco novamente em mais uma transmissão. Boa noite, pastor Aguinaldo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jonatas. Que mais uma vez nessa noite o Senhor nos visite com graça e misericórdia e que juntos aí possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Amém. Muito bem. Quero pedir a vocês que nesse momento, se puderem, dê um seu like aí, um gostei no vídeo, compartilha ele para outras pessoas se juntarem a nós nesse programa de hoje, nessa discussão, nessa interação que faremos aqui. Como a gente falou hoje, é o Tá na Bíblia. É um assunto que a gente já vem prometendo, porque foi decorrência das últimas 3 semanas, né, das últimas 3 transmissões do Tá na Bíblia. E hoje a gente vai tentar aprofundar mais, tentar não ter um debate raso, como infelizmente tem acontecido ultimamente. Aí a gente tem visto algumas coisas na mídia, mas tentar falar aqui, buscar falar à luz da palavra, à luz do amor de Deus sobre esse tema. E você pode fazer as perguntas aqui no chat. Algumas perguntas a gente vai respondendo aqui ao longo do tema. Às vezes a gente vai fazer uma pergunta que a gente vai falar, então eu vou tentando aqui dosar a hora de comentar essas perguntas aí, tá certo? Perfeito. É isso. Algum comentário inicial? Vocês querem falar também? Fiquem à vontade. Não, eu quero dizer que estamos aqui abertos, né, para as perguntas dos irmãos. Vamos abordar esse assunto de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva teológica. O nosso compromisso, acima de tudo, é com a palavra de Deus, que nos instrui acerca de todas as áreas da vida. Então, nós queremos convidar você a falar desse assunto com essa perspectiva. E louvado seja o Senhor, porque Ele nos alcançou com sua misericórdia, e essa misericórdia que nos permite estar aqui com essa liberdade para tratar dessas relações perigosas, entre elas, essa em particular, como o Guilherme disse, sobre a qual a gente já falou várias vezes e tocou no assunto e mexe aqui, mexe ali, e a gente quer tratar desse assunto aqui com vocês, contando com a sua participação, com sua pergunta, com sua contribuição para a nossa edificação e para nós darmos uma resposta que seja bíblica, que seja cristã, que seja compassiva para esse tema, porque o Guilherme disse muito bem, às vezes é tratado de maneira muito rasa e eu acrescento outro adjetivo aí, né? Impiedosa, né? Exato. De uma maneira impiedosa. Então, acompanha a gente aí e participa conosco. Eu acho que também é importante, né, a gente se lembrar que tanto esse assunto como outros, em razão de ser assuntos delicados, como a gente já mencionou aqui, às vezes uma primeira afirmação que a gente faz ou uma primeira palavra que a gente traz, às vezes as pessoas já podem se fechar e não, às vezes, ouvir mais aquilo que a gente tem a dizer. Então, eu gostaria de pedir, né, que nessa noite, espera até chegar ao final da nossa transmissão. Se lá no final a gente pisou na bola, aí você pode dar pedrada em nós, mas espera a gente tentar aqui apresentar todos os argumentos à luz da palavra do Senhor, que a gente vai tentar aqui deixar mais claro, de forma bíblica, mais profunda, piedosa, como o pastor Aguinaldo aqui muito bem lembrou, a fim de que todos nós saiamos daqui edificados por meio da palavra e da ação do Senhor. Isso aí. Vamos orar para começar então? Pastor Rodolfo, faz uma oração, por favor. Vamos. Senhor, no nome de Jesus, nós aqui nos colocamos mais uma vez diante da presença do Senhor. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor mesmo nos dá
de estudarmos a Tua Palavra, de compreendermos, ó Deus, os planos, propósitos e desígnios do Senhor para o Teu povo. Amém. E, ó Deus, a nossa oração, como em todas as outras vezes que nós paramos para ouvir a voz do Senhor, é que o Senhor mesmo tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos revista, ó Deus, com um coração submisso, humilde, quebrantado, que o nosso desejo, ó Deus, aqui unicamente seja o de ouvir o Senhor e uma vez que o Senhor fale, que o nosso coração, ó Deus, esteja disposto a aceitar e a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo possa dirigir as nossas vidas, a fim, ó Deus, de que nessa noite, mais uma vez, tudo concorra para a glória e a honra do Teu nome. É em nome de Cristo, nosso Senhor e Redentor amado, que oramos. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Queria começar pelo começo. Nossa, eu acho que é uma boa maneira de começar, Exato. pelo Interessante, princípio. interessante. E como a gente tem feito nas últimas transmissões, queria que a gente abordasse aqui, para a gente começar essa discussão, do ponto de vista criacional, da criação. Sim. E o porquê e o como a gente consegue compreender, com a luz de Gênesis, né? O surgimento, o porquê que começaram a surgir práticas homossexuais e por que a homossexualidade, ou como, né, a partir do que a homossexualidade começou a fazer parte das relações humanas, né? Uhum. Porque no jardim a gente não vê Adão, Eva e mais outra pessoa, mais um homem ou mais uma mulher, né? Uhum. Enfim. Então, como é que a gente começa a entender aí, e acho que vale a pena até lembrar um pouquinho do que a gente falou na live passada, sobre o modelo criacional. Sim. É uma boa maneira de começar, né? Pelo princípio. E como a gente tem aprendido tanto aqui nesses estudos nossos, né, que Gênesis 1, 2 e 3 tem respostas para muito mais perguntas do que a gente às vezes imagina, né? Exato. E tem perguntas também para a questão da homossexualidade. Exato. E quando a gente volta para Gênesis 1, 2 e 3, onde tem a criação, os mandatos que Deus deu para a humanidade, né? O mandato espiritual, o mandato cultural, o mandato social, que são constituir família, desenvolver a sociedade e ter um relacionamento com Deus, e entra o capítulo 3, que é a queda, a gente vê que essa criação de Deus passa por um processo de degeneração, e essa degeneração é crescente, né? Então, a homossexualidade, como todos os comportamentos humanos que destoam do padrão estabelecido por Deus na criação, são o resultado da queda, são o resultado desse distanciamento de Deus. Certo. Então, quando você chega lá em Gênesis 1, Gênesis 2 especificamente, que é onde Deus criou a mulher, né? Deus criou os seres vivos para se multiplicarem, e para que eles se multiplicassem, Deus os dotou de sexualidade, não é? Certo. E por isso ele fez macho e fêmea de todos os seres vivos, incluindo o homem. A diferença é que o homem, além da capacidade reprodutiva que Deus deu a todos os seres vivos, Deus também compartilhou a sua imagem e a sua semelhança, porque o homem seria o regente da criação, né? Seria o responsável por desenvolver esse mundo que Deus criou. Então, a partir do momento em que esse homem ouve a sugestão do diabo e desobedece a Deus, começa um processo de afastamento de Deus. Tá. E o afastamento de Deus trouxe toda a sorte de dano para a sociedade. Então a gente tem uma sociedade que agora não é mais harmônica, tem violência, tem ódio, tem inveja, tem assassinato, tem cobiça, e tem distúrbios relacionais, né? Exato. Briga de casal, briga de vizinho e distúrbios sexuais, entre eles o homossexualismo, né? Uma coisa que é importante, Guilherme,
Se eu gastar tempo aqui, vocês me cortam, viu? Fica à vontade aí para cortar. Tá bom. Eu acho que, eu quando leio o texto de Gênesis, eu fico pensando no seguinte esquema. Deus é um ser totalmente diferente de tudo que ele criou. Embora ele tenha compartilhado a sua imagem com o homem, tenha impresso no homem características do ser dele, que são o conhecimento, que são o senso de justiça, que é a santidade, que é a capacidade relacional, num nível pessoal, né? Mas Deus não se mistura com a criação. Exato. Deus continua sendo Deus e a criação é criação. Certo. E esse padrão de diferença a gente vê em toda a criação. É o macho, é a fêmea, espécies diferentes, seres diferentes. E é curioso, o texto diz, cada um conforme a sua espécie. Então Deus criou os animais conforme a sua espécie, Deus criou as plantas conforme a sua espécie. E Deus criou dentro das espécies o macho e a fêmea. E isso tem no mundo animal e tem no mundo vegetal também, né? Exato. E tem no ser humano. Aí você chega na queda. E aí eu acho que a queda tem um dado muito interessante. Porque o diabo diz o que para Eva? Eu vou ler aqui, já que o programa está na Bíblia, né? Exato. Bora. Então vou ler aqui Gênesis 3, 4 e 5, mas vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução que a gente usa pouco, mas é uma excelente tradução. Então se você quiser uma dica de uma tradução, Bíblia de Jerusalém. Diz assim, ó, a serpente disse então à mulher, não morrereis, porque Deus tinha dito que se comer da árvore morre. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então olha só, o que o diabo disse para a mulher? Sabe essa diferença que há entre vocês e Deus? Se vocês comerem o que Deus proibiu De vocês comerem, vocês vão se tornar iguais. Então começa um processo, o pecado traz esse desejo de ser igual, esse desejo de se tornar igual a Deus. Sim. E o pecado começa a deturpar a mente do homem e as religiões que surgem depois, né, distantes de Deus, todas têm esse dado de querer equalizar o que Deus fez diferente. Por isso que se você faz um estudo das religiões antigas, você descobre que as religiões politeístas, na sua maioria esmagadora, são também religiões pansexuais. Ou seja, que defendem uma certa androginia, né? Que não tem diferença entre macho e fêmea, que tendem a equalizar, que tendem a igualar, que tendem a fazer igual aquilo que Deus fez diferente. Então, a homossexualidade é, deste ponto de vista bíblico, essa deterioração das relações pessoais e esse desejo de equalizar, de igualar aquilo que Deus fez diferente. Sim. E assim também acontece nas outras relações pessoais, né? Por exemplo, de querer ter o poder sobre a vida do outro. Exatamente. Né? Em Caim e Abel, Caim achou que tinha poder sobre a vida de Abel e foi lá e matou o irmão. Exatamente. Né? Assim como outras formas. O descendente de Caim, Lameque, que achou que uma esposa estava pouco, ele vai lá e pega outra esposa. Porque ele quer nesse sentido, né? Sim. De querer se igualar em poder ou em... E o processo da queda começa assim, Eva já sobrepuja Adão ao assumir uma posição que Deus deu a Adão. Exato. Então ela vai lá e come o fruto. Ela devia ter aí consultado o seu marido, né? Para poder fazer isso. Então já existe ali, nesse germe de rebeldia, essa coisa de um ser igual ao outro ou até sobrepujar o outro, ocupar o lugar do outro. E é muito interessante isso, né? Porque o pecado que trouxe no coração do homem esse anseio de ser igual a Deus, mais tarde, com o passar do tempo, traz essa história de igualar os seres. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez não seja tão visível, né? Mas, por exemplo, a onda atual de equalizar o homem com os animais. Exato. O homem é só um animal.
Né? E quando a gente fala de sexualidade, isso é um argumento fortíssimo, né? Eu até fiz aqui nas minhas anotações, eu lembrei do relatório, o famoso relatório Kinsey, né? Aquele livro, aquele pesquisador lá dos anos 50, que fez aquela longa pesquisa sobre o comportamento sexual humano e escreveu um livro, O Comportamento Sexual do Macho Humano e o Comportamento Sexual da Fêmea Humana. O argumento dele, um argumento que ele usa é o seguinte: o homem é só um animal mais inteligente do que os outros. Então, sendo só um animal mais inteligente do que os outros, esse homem pode ser dominado pelas paixões animais que dominam o seu ser. Então, essa perspectiva poli, né? Pan, homo, né? Que é igual. Né? Então, a homossexualidade é o quê? É equalizar a sexualidade e dizer, olha, não tem tanta diferença. Ou não tem diferença nenhuma. Se você tem uma relação hétero com o diferente, ou se você tem uma relação com o igual. Exato. Então, eu acho isso muito interessante e muito importante para a gente entender como esse comportamento entra na sociedade humana e se desenvolve na sociedade humana a ponto de, na nossa época, querer se assenhorar da mentalidade humana. Né? Tem razões para isso, a gente pode falar disso mais para frente. Né? E é muito importante, né, esse contraponto sobre essa origem, porque hoje vai se tentar construir inúmeras teses, né, sobre a realidade da homossexualidade e a sua razão. O próprio movimento, por um certo tempo, afirmou que a pessoa nascia homossexual, mas hoje isso tem migrado um pouco mais para essa ideia de uma construção cultural, né? De uma construção cultural onde hoje a pessoa, então, ela nasce com um sexo biológico, mas ela faz a opção por um outro gênero. E então, com isso, fala-se do surgimento. Mas é importante entendermos que, na verdade, biblicamente falando, não é a partir de uma construção social como nos nossos dias de hoje, mas que é algo que nasce em meio à sociedade a partir da queda e dos seus efeitos sobre toda a criação, como todas as outras deturpações da realidade criacional. Sim. Porque como algo que a gente tem tentado deixar claro, é que não é só a homossexualidade que é uma deturpação. As outras práticas que fogem do princípio original para o qual foram criadas são também deturpações. As outras partes das relações perigosas que nós tratamos aqui deixa claro essa realidade. E foi uma tecla que nós batemos muito na esfera sexual, nos relacionamentos heterossexual, nos relacionamentos entre homem e mulher. Tudo isso não é porque os gênios não se batem por uma questão X ou Y, mas tudo bem, até pode ter início a partir disso, mas todas essas disfunções que nós experimentamos hoje, esse mundo em colapso que a gente vive hoje, tem como origem Gênesis 3. Uma coisa que eu acrescentaria aqui é o seguinte, que a homossexualidade, como toda deturpação do plano original de Deus, causado pela queda, é um problema espiritual. Exato. Mas eu até aproveito já para responder uma pergunta que está no nosso questionário novo, né? Porque quando a gente fala problema espiritual, depois que passou os anos 90, né? Todo mundo acha que problema espiritual é possessão demoníaca, subjugação demoníaca, né? Quando eu falo problema espiritual, encosto, né? Quando eu falo problema espiritual, estou falando que é um problema causado pelo distanciamento de Deus.
E o remédio é espiritual. É voltar-se para Deus. Exato. E, como o pastor Rodolfo colocou muito bem, isso não se aplica só à homossexualidade. Isso se aplica à violência doméstica, isso se aplica à violência emocional, isso se aplica à desonestidade, isso se aplica à ganância, à inveja, à cobiça. Ou seja, o remédio para todos esses comportamentos desvirtuados, né? Porque existiu uma virtude original, Exato. Deus criou o mundo perfeito, virtuoso, Sim. que tendia para harmonia e para a construção de uma sociedade justa. Esse mundo desvirtuou-se por causa da queda, e entre as desvirtuações surge o comportamento homossexual, que, como eu tentei mostrar, é essa tentativa de equalizar. Posso ler mais um texto aqui, Vamos lá. Guilherme? Pode. Vou ler o texto clássico, né, que é Romanos 1, do verso 18 em diante. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler para a gente conceituar isso aqui, para a gente depois seguir adiante, né? Porque eu não sei se já tem pergunta aí, mas se não tiver, logo vai ter, né? Acabou de chegar uma. Então, Romanos 1,18 diz assim, ó. Para onde eu tenho que olhar aqui? Para lá, Jonas? Para cá? Para cá. É porque tem duas câmeras aqui, meus irmãos, então eu fico assim, parecendo... assim, ainda não tem aquela luzinha vermelha. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vou contar o contexto aqui rapidinho. Tá. Paulo está dizendo a razão pela qual ele está disposto a pregar o evangelho em Roma, que é uma cidade deturpada, desvirtuada pelo pecado. Então Paulo diz, por que eu quero ir pregar o evangelho em Roma? Versículo 15 e 16 diz, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí por que o homem precisa de salvação? E por que precisa de um evangelho? Aí Paulo explica aqui. Então, por que o homem precisa de uma salvação? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a perversão e impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, vou parar aqui para explicar. Paulo está dizendo, por que ele vai pregar o evangelho em Roma, que é um centro de deturpação, de pecado? Porque o evangelho tem o poder de salvar o pecador. E o pecador precisa de salvação por quê? Porque Deus se revelou. Paulo está dizendo que Deus se deu a conhecer. É possível saber que existe um Deus só olhando para a criação. Você olha para o céu, você olha para as estrelas e você sabe, o ser humano sabe que existe um Criador. Sabe que esse mundo não surgiu do nada. Embora, recentemente, a gente tenha ouvido essas teorias aí. Mas o que o homem faz com o fato de existir uma divindade? Ele rejeita essa divindade soberana e ele cria divindades conforme a sua imagem. É o que ele diz aqui, ó. Tendo conhecimento de Deus, ou seja, o homem sabe que Deus existe, mas o homem não glorifica esse Deus. O homem não dá graças a esse Deus. Pelo contrário, ele se torna nulo no seu raciocínio, ele fica louco. Aí o versículo 22 diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E nessa loucura de rejeitar essa revelação de Deus, o que esse homem faz? Ele muda a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu preciso pregar o evangelho, irmãos, porque o evangelho pode libertar o homem dessa loucura que faz ele adorar os seres criados, faz ele equalizar, né? Eu usei muito essa palavra aqui, Deus com as coisas criadas. Ao invés de adorar o Deus criador, o homem adora a criatura. Ele cria um Deus à imagem das coisas criadas, a imagem de ave, a imagem de quadrúpedes, a imagem de répteis. E o que Deus faz quando o homem faz isso? Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo dá uma animada aqui, um glória a Deus, né? Um glória a Deus aqui no meio da conversa. E olha aqui o que Paulo está dizendo então. Então, por causa dessa rebeldia do homem, que não se curva diante do Criador e começa a adorar a criatura, Paulo diz, Deus entregou. É como se Deus fizesse assim, então vai. Você não quer saber de mim? Então vai. Segue esse curso aí, segue o caminho. Por causa disso, aí Paulo diz, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Aí aqui eu faço uma observação que eu fiz semana passada. A palavra mulher aqui, no texto original, é a palavra fêmea. Tá. Né? E é curioso isso, né? Eu falei semana passada que Paulo está nos remetendo à criação. Exato. Então esse homem que olha para o céu, sabe que existe um Deus, mas se rebela e detém a verdade com a injustiça e diz, eu não vou adorar esse Deus não, eu vou fazer um Deus de acordo com a minha invenção. Então Deus diz, então vai, então segue o seu caminho. Deus entrega esse homem às suas paixões infames. E essas paixões infames, aí Paulo diz o que acontece quando Deus entrega? Por isso que eu estou dizendo, é um problema espiritual. Então quando Deus deixa o homem seguir o seu coração, sem regra, sem rédea, esse homem muda as suas relações íntimas de modo contrário à natureza. Semelhantemente, os machos também deixam o contato natural das fêmeas e se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o problema espiritual está aqui. O homem está perdido, ele nega esse Deus verdadeiro, ele cria deuses conforme a sua mente imagina, Deus o entrega às suas próprias ideias, e nas próprias ideias humanas o homem se inflama, o homem é dominado por suas próprias paixões, né? E não é isso que a gente vê na nossa sociedade hoje. Não é só no que diz respeito à homossexualidade. A gente vive numa sociedade que se entregou às suas paixões de todas as formas, incluindo a homossexualidade. A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo sucesso, a paixão pela promiscuidade, falando de heterossexualidade, né? Então a heterossexualidade também está profundamente deturpada. Exatamente. Né? As pessoas se tornaram objetos, o sexo se transformou numa coisa animal, né? A liberdade virou libertinagem. Então, por quê? Porque é como se Deus ali com suas mãos sustentasse o homem para ele não virar a pior coisa, mas diante de tanta rebeldia, Deus tira a mão e diz, então vai. E é curioso, né, que o que o homem busca como prazer, Deus permite que ele experimente, mas aquilo vira a sua própria punição. Exato. Por seu próprio peso, né? Exatamente. E é interessante, né, essa questão que o senhor falou do inflamar aí, né? Porque muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que o problema está na intensidade. Mas, na verdade, o problema não está na intensidade. Do desejo. O problema está na direção que a gente dá ao desejo. Ao desejo. Ou seja, o que Paulo está condenando aqui nesse ponto que o pastor Aguinaldo falou é esse dar uma direção errada para o propósito original, com todas as forças, dar essa direção errada para o propósito original, porque essas paixões que Paulo aqui diz do homem, que o homem tem e que a mulher tem, devem ser direcionadas com todas as forças do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Que é o padrão original. Que é o padrão Macho original. Dentro do casamento. Isso, então, só que... Como a gente já falou nos estudos anteriores. Exato. Desculpa aí, Rodolfo. Não, que é isso. Só que o homem
Então, ele continua amando com todas as suas forças, com todos os seus desejos, mas agora na direção errada. Fugindo do propósito original, que é o padrão estabelecido por Deus. Vamos lá. Olha só, talvez a gente tenha algumas outras questões, inclusive de cunho social, mas eu queria que a gente tratasse aqui, nesse momento, mais especificamente da homossexualidade, do âmbito daquilo que as pessoas vivem no dia a dia, certo. das relações que elas têm, às vezes com familiares, com amigos, com conhecidos, né? E infelizmente, né, e aqui talvez a gente esteja entrando num terreno um pouco mais perigoso, porque como a gente já tem falado, e eu mencionei numa transmissão anterior, por muito tempo, não só nesse tema, mas em temas da própria sexualidade humana, Sim. a igreja mesmo se ausentou desses temas, né? E quando ela volta a se manifestar, muitas vezes é com um discurso de retaliação, um discurso que gera raiva, que faz uma separação entre impuros e santos, né? Enfim, que aí do que a gente tem visto também acaba fugindo do propósito da pregação do evangelho, que é todos que precisam se arrepender, porque todos pecaram Sim. e carecem da graça de Deus. E muitas vezes esses posicionamentos parecem que essa pessoa que fala, pessoas que têm esse tipo de narrativa nunca pecaram na vida. Exato. Então é um problema. Por isso, eu queria que a gente entrasse agora e respondesse uma seguinte questão. A homossexualidade é o pecado mais odioso que existe? É um pecado sem perdão? É um pecado que leva a pessoa direto pro inferno, né? Assim, que afasta a pessoa da presença de Deus eternamente. A homossexualidade, a prática, é algo que não tem perdão diante de Deus? Essa é uma questão que aí tem outros desdobramentos que eu queria que a gente falasse. Posso começar? Bora. Então, eu começo com o próprio texto que eu li. Porque se você lê Romanos, e se você parar a leitura aqui onde eu parei, você não vai chegar ao ponto onde Paulo faz uma lista enorme de outros pecados que essa insanidade humana causou. Exato. Que a gente pode até ler, né? Pode até continuar a leitura e ler. Então, olha só, que eu não quero perder meu argumento. Meu argumento aqui é o seguinte. Paulo começa essa sessão dizendo: eu quero ir pregar o evangelho em Roma. Vamos lembrar de Roma, né? Roma era a sede do império. A gente sabe que a Roma, para onde Paulo foi pregar o evangelho, era governada por Nero. Nero era casado com um homem, né? Entre outras coisas, outras mulheres, enfim. Então, Roma, havia muita homossexualidade em Roma. Então, Paulo não está fazendo esse relato para dizer: então, eu vou pregar o evangelho em Roma, mas esses aí não tem jeito não. Essas pessoas, são essas pessoas para quem ele diz que ele vai pregar o evangelho, porque são essas pessoas que precisam de salvação. Exato. Como também precisam, essa lista que ele faz aqui, os homens cheios de injustiça, cheios de malícia, cheios de avareza, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade, de caluniadores, aborrecidos de Deus. Eu estou lendo porque está tudo aqui, viu, gente? Soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ou seja, Paulo está dizendo: eu preciso ir pregar o evangelho em Roma, irmãos, porque essas pessoas que praticam essas coisas, e entre elas a homossexualidade, precisam conhecer essa mensagem libertadora. Então, o homossexualismo não é o pecado imperdoável. E curiosamente, né? Às vezes em que aparecem referências à homossexualidade, que no Novo Testamento é chamado de sodomia, aparecem na lista de outros pecados. Mas eu vou deixar o pastor Rodolfo falar, que eu estou falando demais. E é interessante, né, o versículo que você citou, que todos estão destituídos da glória de Deus, porque isso já mostra que, na verdade, não só a homossexualidade
como a linguagem bíblica, né, que usa para o pecado é odiosa aos olhos de Deus, mas todas as demais formas de pecado, toda essa transgressão que o homem faz a partir do pecado. Essa ideia, né, que o pastor Aguinaldo trouxe de que na Bíblia a homossexualidade está atrelada, está no relato com outros. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, onde Paulo ali tratando de algumas questões, a partir do versículo 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E olha só como ele fecha no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Então parece que Paulo sabe da realidade daquela igreja, exato, das práticas ali em meio àqueles irmãos que ou já tiveram ou que ainda pode existir no meio da igreja. Ele fala: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, na lista dos pecados perdoados e de pessoas transformadas está o homossexualismo. Uhum. Como está outros pecados, né? Eu acho que o que é muito interessante aqui é isso, que não existe uma categorização. Tem o pecado tal, e tem o homossexualismo, uhum, né? E tem a homossexualidade. Uhum. Não, ele é um pecado que precisa de remissão. Então, a Bíblia não trata a homossexualidade como um pecado imperdoável. A Bíblia não categoriza a homossexualidade numa esfera de superioridade. A Bíblia não diz que o homossexual não pode ser perdoado e transformado, porque ele é um pecador, como eu sou um pecador, em outras esferas da minha vida. Exato. Que o pecado deturpou e contra as quais eu tenho que lutar. Então, não é, na minha opinião, e eu acredito que eu estou de acordo com o apóstolo Paulo, eu estou de acordo com Jesus Cristo, né? Uhum. Jesus Cristo não fez referência a esse pecado como algo excepcional. Jesus falou que tem um pecado imperdoável, exato, só, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a gente já falou aqui. Definiu aqui. Se quiser saber, vai assiste lá. Assiste lá. As lives anteriores. Está na Bíblia anteriores. É né? verdade. É isso aí. Então não é. Muito bem. Eu quero só, antes da gente tratar de um outro tema, que aí é justamente sobre a nossa realidade como cristãos e na nossa vida, eu só queria tentar responder algumas perguntas que começaram a aparecer aqui. Vamos lá. Então vai começar a acumular e vai ser difícil. Eu queria tentar responder. Tentar responder, porque eu sei que talvez algumas coisas não vai... Não, é porque você não falou assim, eu vou pedir para vocês responderem. Não, é porque eu tô me colocando aqui só como, né, um apoio moral só. Tá certo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é da Letícia, e ela colocou aqui até através da Alessandra. Uhum. Já ouvi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque tinha pedofilia e não por causa do homossexualismo ou da homossexualidade. É verdade? Na verdade, a razão pela qual Deus destrói Sodoma e Gomorra não é especificamente por causa da pedofilia ou do homossexualismo. Gênesis, capítulo 13, no verso 13, fala, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. E aí, quando a gente vai lendo os relatos que envolvem tanto Sodoma como Gomorra, nós vemos que a razão pela qual Deus destrói essas duas cidades é o alto grau de impiedade que existia nessa cidade, o índice elevado da pecaminosidade existente nessa cidade. Entre essas práticas pecaminosas, lá no capítulo 19, nos leva a entender que a prática da homossexualidade fazia parte, porque Ló ele recebe a visita de 2 homens, e os habitantes daquela cidade então tentam
manter relações sexuais com aqueles 2 anjos. E Jó, inclusive, fala, olha, eu dou as minhas filhas no lugar dos anjos. Então, o clímax de que leva Deus punir Sodoma e Gomorra com a destruição é o alto grau de impiedade, de pecaminosidade, de perversão. Entre essas práticas, nós encontramos a homossexualidade. Mas não era só isso que era praticado nessas 2 cidades, mas sim de todas as formas e esferas possíveis. Perfeito. E o texto não tem nenhum indicativo de que havia pedofilia. Exato. Né? Eu estou lendo o texto aqui e, obviamente, não li antes, né? Porque a pergunta chegou agora. Mas eu não consigo enxergar no texto nada que permita alguém dizer que o pecado era particularmente a pedofilia. Exato. O pastor Adolfo colocou muito bem. A perversidade era franca. Era no atacado. E entre essa perversidade, o comportamento abusivo, né, a essa violência homossexual, aparece aqui como um modelo. Eu acredito que o relato do que aconteceu com os anjos foi só para ilustrar quão perversos eram aqueles homens a ponto de fazer isso com um estrangeiro, que era inclusive uma coisa culturalmente inaceitável. No Oriente Próximo, o estrangeiro é sempre uma figura respeitada, sempre uma figura que devia ser, vamos dizer assim, tratada com muito cuidado. Né? Então, aqui é para ilustrar mesmo o grau de perversidade. Muito bem. Poderíamos dizer que é um panteão de perversidade. Olha, as perguntas estão chegando em diversas ordens e eu vou me permitir aqui, eu tô com o poder do microfone hoje, É isso aí. de ordenar conforme a sequência do que a gente está propondo discutir, tá? Perfeito. Então tem algumas perguntas, como a da Fernanda, por exemplo, enfim, são perguntas que eu acho que a gente vai responder para frente. Então eu queria agora, para a gente conseguir avançar, porque talvez a gente responda, e aí eu, antes de entrar nesse tema, eu vou voltar para destacar essas questões de vocês. Quero responder só uma aqui, a gente tentar responder a pergunta da Júlia sobre se um cristão pode ir a um casamento, ela colocou aqui entre aspas, homossexual, né? Passando aqui rapidamente sobre a questão social aqui e depois a gente falar um pouco mais da igreja. Um de cada vez para não fazer tumulto. Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Porque existem vários fatores implicados aí, familiares, de consideração, de respeito. Eu, particularmente, penso que ir numa cerimônia dessa é, de alguma forma, você demonstrar uma certa concordância com essa união. E eu acho que a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é você respeitar a pessoa que talvez seja do seu relacionamento. Amar essa pessoa que tem essa escolha de vida. Outra coisa é você se aliar a ela ou demonstrar qualquer apoio às escolhas erradas que ela está fazendo. Nesse sentido, eu acho que é aconselhável não ir. E chamar essa pessoa por quem você tem amor e consideração e dizer, olha, as razões pelas quais eu não vou. Porque uma coisa que a nossa sociedade confunde muito é desrespeito com discordância, com divergência. Né? Eu posso divergir de alguém com muita firmeza, sem desrespeitar essa pessoa, sem mostrar qualquer desamor a essa pessoa. O problema é que a gente vive numa geração assim, que qualquer discordância já é considerado desrespeito, um afronto, uma ofensa. Né? Discordar de um ponto é discordar do todo, ou da própria pessoa. Ou desprezar a pessoa. Exato. Eu acredito que, na minha opinião pastoral, eu aconselharia não ir, mas justificar com muito cuidado e muito amor para aquela pessoa. E eu vou colocar uma pimenta aí no negócio, né? Tá. É o que o crente protestante deve fazer também no que diz respeito a um casamento celebrado numa missa católica. Exato. Um crente não deve ir num casamento numa igreja católica. Por uma questão de divergência teológica.
Então você ama a pessoa, é sua família, talvez seja um amigo do peito, você chama ele e fala, olha, eu não irei por razões de divergência, porque a missa é um ritual do qual eu, como um cristão, não posso participar. Enfim, aí já coloquei pimenta e não vou responder mais nada. Vamos lá. É o seguinte, antes da gente partir para as outras respostas, porque eu acredito que a gente vai começar a falar sobre isso agora, ainda no contexto da igreja, né, ou da posição nossa como cristão protestante, a gente entende, tem visto e a gente conhece diversas pessoas, às vezes da nosso convívio, da nossa família, como a gente falou aqui, do nosso trabalho, são amigos nossos, enfim, que tem uma prática homossexual, né? Então a homossexualidade é uma realidade que faz parte da nossa sociedade e a gente já explicou aqui, entende que é fruto do distanciamento de Deus. Mas como é que a igreja, né, e como nós, na verdade, devemos lidar com a prática dessas pessoas, né? E porque eu digo isso aqui, eu estou levantando esse tema, porque como eu comecei dizendo lá atrás, muitas vezes a igreja cristã tem sido vista como bélica nesse assunto, como preconceituosa, como é que é a palavra? Impiedosa. Não, tem uma palavra que é... homofóbica. Homofóbica, obrigado. Homofóbica. E realmente a gente tem visto realmente, não é que só tem dito, né? Mas infelizmente a gente tem visto práticas nesse sentido. Sim. Como a igreja, seguidora de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, como é que a gente deve se posicionar, como é que a gente deve agir em situações assim com os nossos próximos que têm tido práticas homossexuais? Eu não tenho nenhuma dúvida, Guilherme, nenhuma dificuldade de responder que qualquer preconceito contra qualquer pessoa, por qualquer razão que seja, é pecado. Exato. E se esse preconceito leva a uma postura belicosa, violenta, ofensiva, desrespeitosa, é um pecado multiplicado. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós temos áreas na nossa vida em que nós falhamos. Uns mais, outros menos, uns já amadureceram, outros estão ainda amadurecendo. Então, tratar alguém por causa de uma prática que ele cultiva, que eu como cristão reputo como errada e pecaminosa, mas por causa disso discriminá-lo e por causa disso tratá-lo com indiferença ou até com violência, se não física, verbal ou de qualquer outra ordem, eu estou pecando contra essa pessoa. Sim. Então, aquela misericórdia com que eu fui alcançado pelo Senhor é a misericórdia com que eu devo alcançar as pessoas ao meu redor, independentemente do que elas sejam ou do que elas tenham sido, né? Porque tem um preconceito pelo presente e também pelo passado. Sim. Né? Eu quero colocar só um ponto aqui, né? E aí eu, já aproveitando para responder a pergunta aqui da Carol, minha esposa, que hoje está aqui na audiência. Opa, é uma raridade. Tem que responder. Tem que responder, é uma raridade, né? Porque lá em casa tem 3 crianças que não dão sossego para ela conseguir assistir enquanto eu estou aqui. E ela pergunta justamente isso, né? Qual que deve ser o posicionamento da igreja frente a esses atos, né, violentos aos homossexuais, né? Porque a violência que eu entendo que não é só física, mas também verbal, né, na narrativa. E outro ponto, né, que ela coloca aqui, já que muitas vezes são discriminados social e profissionalmente. Isso é um outro ponto, né? Sim. Porque a gente percebe que, infelizmente, justamente por causa desse preconceito, e eu acho que, inclusive, acho que nem é só dentro do âmbito da igreja, né, mas na sociedade, essas pessoas às vezes estão fadadas a um nicho profissional, né? Alguns nichos profissionais, né? Sim. Isso é muito triste, né? Porque ao invés de nós, como cristãos, estarmos ali pregando o arrependimento, a transformação da vida das pessoas, levando o amor que transforma, que dá dignidade às pessoas, a gente vive numa sociedade que segrega, né? E aí, muitas vezes, infelizmente, a igreja engrossa as fileiras da segregação, né? Então, o pastor Rodolfo queria, acho que, pudesse comentar um pouco sobre isso, sobre essa violência e também sobre essa discriminação
que a gente vive na nossa sociedade. Eu fui discriminado agora. Vamos dividir, agora é uma questão de justiça. Vamos lá. É isso aí. Muito bom. Eu acho que uma palavra, o Guilherme, que eu acho que sintetiza qual deve ser a nossa postura com essas pessoas e com todas as outras demais, como o pastor Aguinaldo disse, e que com todas as outras práticas, é o acolhimento. Eu acho que é acolher. E no caso específico aqui da homossexualidade, nós vemos que essas pessoas parece que ainda precisam mais desse acolhimento. Porque sofrem, né? Porque sofrem, porque são pessoas que lutam consigo, pessoas que lutam com a família, pessoas que lutam contra toda uma sociedade. Então são pessoas extremamente machucadas em todas as esferas da vida dela. E que nós, principalmente nós como cristãos, tendo o exemplo de Cristo, que não repeliu ninguém, mas que todos que chegavam a ele eram acolhidos, eram tratados e eram cuidados, essa precisa ser a nossa postura. Mas também, olhando para o exemplo de Cristo e aquilo que a gente disse aqui, a nossa postura, ao fazer isso, também não pode ser essa ideia que a gente tem hoje de o amor deve suplantar a verdade, ou o amor deve fazer vistas grossas ao erro. Eu acho que esse acolhimento, e eu acho que o acolhimento verdadeiro é esse, onde eu acolho, trago para o lado, o amo, o ajudo, mas também digo, olha, é pecado. Sim, é pecado. O amor verdadeiro está aí, né? Exato, o amor verdadeiro está aí, porque dizer a verdade. Dizer a verdade, porque um pai, ele ama o seu filho não só quando o presenteia, quando o recompensa, mas o pai também ama o filho, e vocês como pais sabem bem dessa verdade, também ama o filho quando diz a ele a respeito do seu erro, quando o disciplina por causa da sua má conduta. Então, esse acolhimento que nós cristãos devemos ter para com a prática homossexual ou qualquer outra, é esse acolhimento. É amar, cuidar, apoiar, mas também dizer, é pecado. E como pecado, você precisa do arrependimento, você precisa da graça do Senhor sobre a sua vida, você precisa da ajuda do Senhor para abandonar esse pecado. E entendermos que o valor, e eu inclusive já disse isso aqui uma vez na igreja, e isso nos ajuda, eu pelo menos entendo que isso nos ajuda a valorizar o ser humano, que o valor do ser humano não está em algumas características que ele possui, quem ele ama ou deixa de amar, com quem ele se relaciona ou deixa de se relacionar. O valor do ser humano está no fato dele ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E tendo esse valor primeiro, então eu devo cuidar de cada pessoa como sendo a imagem e semelhança de Deus, como tendo sido criado pelo próprio Deus. Porque aí eu fujo dessa discriminação social, profissional, colocar, por exemplo, ou restringir os homossexuais a um gueto, a um nicho, como dignos de somente uma área profissional. Porque ele, embora também afetado pelo pecado, mas ele possui essas mesmas características que lá no começo o pastor Aguinaldo trouxe, presentes na sua vida. O relacionamento interpessoal, a capacidade criativa, o raciocínio, um certo senso de justiça.
então ela se torna digna também desse mesmo cuidado como qualquer outra. Com certeza. Muito bem. E aí, dentro ainda desse tema, eu queria colocar aqui um ponto do Fabrício, né? Que acho que ele foi contido, mas acho que todo mundo sabe do que ele está falando aqui, né? Uhum. Ele está dizendo assim que alguns líderes de denominações evangélicas imputam doenças sexuais às práticas homossexuais, considerando que nem toda doença sexual é oriunda de tal prática. Como debater com pessoas dessa linha de pensamento? Pastor Aguinaldo. Obrigado. Ué, uma para cada um. Eu queria ser discriminado nessa hora. Então, olha, eu acredito que isso é um reducionismo, e todo reducionismo é perigoso. Né? Os irmãos que frequentam a Igreja da Moca sabem, eu sempre tento ensinar isso aqui. Toda doença tem como causa última o pecado. Porque existe doença no mundo porque nós vivemos num mundo caído. Exato. Certo? Então, se o mundo antes da queda era um mundo em que a morte do ser humano não aconteceria, olha só, estou falando a morte do ser humano, você vai virar uma live lá na frente. Né? A morte agora, ela faz parte da existência humana por causa do pecado. E a morte se manifesta, ou ela chega ao homem por várias doenças. Então, sim, toda doença é por causa do pecado. Mas eu também ensino que eu não posso fazer essa correlação direta entre essa doença é causada por este pecado ou por aquele pecado. Então, isso é um reducionismo que é muito mais fruto de uma visão preconceituosa do que de um texto bíblico. Quando Paulo diz em Romanos 1 que Deus entregou os homens que rejeitaram a ele para as suas próprias paixões, e entre estas paixões está o homossexualismo, mas não só, toda aquela lista enorme de paixões e distúrbios e desvirtuações, desvirtuações, essa palavra? Desvirtuamento, sei lá. Paulo o texto não permite dizer, olha, tá vendo? Essa doença é por causa disso. E quando Paulo diz que os homens recebem em si o próprio castigo, é na vida inteira. Exato. A vida inteira. O mundo em que nós vivemos é um mundo doente por causa da doença do pecado. Violência de heterossexuais, violência de homossexuais, violência de gente explorando gente, como a Carol falou aqui, pessoas que são discriminadas no ambiente de trabalho, que são vítimas de violência por causa do preconceito, por causa da inveja, por causa da cobiça, por causa da maldade. Então, assim, o texto não está falando de doença. Então, dizer que existem doenças que estão no nicho, naquele nicho, e por causa daquele comportamento, é um exagero, é um reducionismo. E basta, a gente não precisa nem fazer força, né? Para a gente observar que doença sexualmente transmissível também está presente em relacionamentos heterossexuais. Até porque não tem como. Assim, é tão absurdo você reduzir isso, né? Porque assim, quer dizer então que só passa a doença a relação homossexual, a relação heterossexual, fora do casamento, pervertida, essa não passa. Assim, tem alguma coisa errada num conceito lógico da vida, né? Assim, alguma coisa errada que não está certa. Se fosse uma doença exclusiva daquelas pessoas por causa daqueles pecados, ela não se manifestaria em outras pessoas, né? Exato. Então, assim, é difícil até de explicar, viu, Fabrício? Mas vamos em frente aqui. Porque ainda dentro desse ponto, eu acho que tem algumas coisas muito importantes para a gente falar aqui. Tem. E aí acho que responde algumas perguntas, como a do Vicente, por exemplo. A minha ideia aqui, né? Que é a seguinte. Alguém com a prática homossexual, né? Que enfrenta a homossexualidade ali, que convive com a homossexualidade. Praticando ela ou não praticando? Aí talvez tenha uma diferença na resposta. Sim. Pode ser um cristão? Pode ser um seguidor de Jesus Cristo? Pode ser alcançado pela graça? Ou é alcançado pela graça, mesmo tendo práticas homossexuais?
Você olhou pra mim, né? É pra eu Não, responder. eu olhei, assim, você foi o que deu mais. Assim, eu fiquei tentando. Eu olhei que você. Tá certo. Manda a bola que eu mato no peito. Ele entrou na área, eu joguei, né? Então, você colocou um adjetivo aí, né? Praticando, né? Eu quero dizer o seguinte: não tenho nenhuma dúvida que existe na igreja pessoas que lutam com tendências homossexuais, Sim. que Desejos. se angustiam por isso, com desejos homossexuais. Todo pecador precisa ser alcançado pela graça, e a graça que alcança o pecador é uma graça transformadora. Mas ela não é uma graça mágica que transforma o pecador num estalar de dedos. Você é alcançado pela graça, você continua lutando com pecados que talvez você praticava antes, contra as quais você vai ter que lutar a sua vida As inteira. cicatrizes ainda estão lá, As né? cicatrizes estão lá e às vezes a ferida também está Também aberta, tá, ainda já. não está plenamente curada, né? Então, pessoas que têm desejos homossexuais podem ser cristãs? Então você falou bem, acho que a pergunta e a resposta precisa ser qualificada. Uma coisa é aquela pessoa que tem desejos homossexuais, mas pela fé em Cristo Jesus, pela sua compreensão da Escritura Sagrada, sabe que isso é um desvirtuamento daquela criação original, portanto sabe que aquele é um comportamento pecaminoso, então ele luta contra aquele comportamento pecaminoso, ele se esforça contra esse pecado, como qualquer pecador tem que se esforçar contra qualquer pecado que ainda resida no seu coração e que ainda insiste em se assenhorar do seu coração. Então, essa pessoa pode ser um cristão, porque todo cristão é tentado. Se a área da vida dele em que ele sofre tentação é essa, ele precisa então investir para vencer essa tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Né? Se ser tentado fosse pecado, então nós íamos encerrar o programa agora e íamos todos para casa e estaríamos absolutamente perdidos, porque todos nós somos tentados. E Tiago diz que nós somos tentados pelas cobiças do nosso próprio coração. Então, a graça é uma graça libertadora. Se a prática homossexual é um pecado, ela é uma prática que precisa de libertação. Então, se eu uso a palavra, uma pessoa que tem tendência homossexual, mas está lutando contra o homossexualismo, e está procurando ajuda para isso, e optou por uma vida sem a prática, ele pode ser um cristão. Com certeza. Né? Agora, se eu uso a palavra homossexual para qualificar uma pessoa que tem a prática, que pratica o homossexualismo, que assumiu a sua inclinação e que vive de uma maneira contrária a essa que Deus estabeleceu, então essa pessoa não pode ser um cristão, não pode ser um membro da igreja. Né? Agora presta atenção. Como o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 6 deixa Sim, muito bem claro sim. no que diz respeito àquelas outras partes da lista. Exatamente. Agora, isso que eu ia acrescentar, e o pastor Rodolfo colocou muito bem. Um discípulo de Jesus Cristo não vive na prática do pecado. Então não é porque a igreja não aceita, não é porque a igreja rejeita, é porque é da natureza da vida e da fé cristã a santidade. Eu vou ler aqui, está na Bíblia, 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Eu acho muito interessante João terminar o texto assim, né? Porque a carta dele é uma exortação ao amor. Então alguém pode se sentir assim muito justo e falar, eu não faço nada disso, mas também não amo ninguém. Então João está dizendo, olha, o filho de Deus não vive na prática do pecado, não pratica a justiça, né? E quem pratica a injustiça é filho do diabo. E é filho do diabo também quem não ama o seu irmão. Então, assim, então não fica se sentindo seguro porque você não comete os pecados que está na sua listinha negra, mas você deixa
o desamor achar lugar no seu coração. Exato. Então, quem deixa o desamor achar lugar no seu coração também não é filho de Deus. Exato. Né? Então, assim, a pergunta é... A resposta, né? A pergunta a gente já sabe. a resposta é: uma pessoa que luta com tendências homossexuais pode ser um cristão e pode contar com a graça de Deus e com o apoio de irmãos que amam para ajudá-lo na sua luta. Agora, uma pessoa que vive na prática do pecado está negando a natureza da fé cristã, porque é da natureza da fé cristã lutar contra o pecado. Sim. Então, não é questão de igreja, é questão de Cristo, de Deus e da verdade. E reforçando que permanecer na prática do pecado não é um privilégio da homossexualidade. Não, é de qualquer pecado. Exatamente. É de inclusive não amar o seu irmão. Não amando ninguém, continuar a mentir deliberadamente, Exato. continuar a ter relações heterossexuais fora do casamento e qualquer outra coisa, né? Então, assim, acho que esse é o ponto importante. Porque acho que aí a questão é que muitas vezes, né? E aí eu estou fazendo só aqui jogando mais um tempero aqui nessa discussão. Muitas vezes esses outros pecados não são tão visíveis, né? Ou não tem tantas manifestações visuais. Porque, via de regra, sem querer julgar ou ter algum tipo de preconceito, a pessoa que tem alguma tendência homossexual, às vezes tem alguma postura diferente, né? Ou uma mulher com tendência homossexual tem uma postura mais masculinizada e o homem uma postura mais feminizada. Não é uma regra, né? Eu quero deixar claro aqui, mas às vezes isso acontece. E aí há um julgamento daquilo que o outro vê. Falou, aí, ó, tá vendo e tal. Só que esses outros pecados que a gente falou aqui, às vezes são velados. Ninguém vê, você tá escondendo. Né? Assim, a pessoa... É mais difícil de enxergar, de ficar exposto, né? Mas não quer dizer que alguém possa estar falhando em lutar contra esse pecado. Né? Acho que você usou uma frase, eu não sei de quem é, né? Que você não pode impedir que um passarinho voa na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, né? Eu acho que isso ficou muito na minha mente justamente nesse contexto da nossa vida de santidade. Então, olha só, já que você jogou pimenta, eu vou jogar duas, né? A primeira pimenta é o seguinte, assim como o irmão ou a pessoa que tem um desejo por alguém do mesmo sexo precisa lutar contra esse desejo, porque ele é um desejo pecaminoso, que revela um coração pecaminoso e rebelde, aquele que é solteiro tem que lutar contra a vida promíscua sexual. Exato. Porque ele tem que viver em santidade e castidade. Então, assim, é isso aí. Agora, quando você fala... Talvez o problema dos outros pecados não ter tanto impacto, Guilherme, é porque não existe uma militância a favor dos outros pecados, né? Essa é a pimenta que eu queria jogar, né? Como nós vivemos numa sociedade que se afastou de Deus, e é nítido que quanto mais se afasta de Deus, mais comportamentos pecaminosos vão sendo aceitáveis e transformados em norma. Por exemplo, vamos falar antes do homossexualismo. Quando o homossexualismo não tinha virado militância. A promiscuidade dos maridos. O marido tinha amante. Né? Essa semana eu li uma frase de um antigo pensador grego, Aristófanes, lá do século V a.C., e eu falei para a Kelsey, ela ficou escandalizada, né? Ele dizia o seguinte: os homens têm esposas apenas para ter filhos legítimos e boas donas de casa. Ou seja, para as outras coisas tem as prostitutas. Né? Então, assim, esse comportamento abusivo, ele existia, né? Então a sociedade se afasta de Deus e ela vai incorporando comportamentos pecaminosos. Então lá atrás a prostituição, aí a coisa vai se deteriorando, né? E quanto mais longe de Deus, mais práticas. Pedofilia, por exemplo, hoje já tem discussão se pedofilia é mesmo uma doença, se é mesmo um crime, se é mesmo uma violência, se não é só um desejo, né? Zoofilia a zoofilia, né? Então, assim, talvez exista essa resistência maior quanto à homossexualidade, porque se transformou numa militância. E se transformou numa militância por várias razões, entre elas por causa da violência, por causa da discriminação.
né? E por causa, às vezes, de uma questão de sobrevivência, né? Então é lamentável dizer isso, mas infelizmente muitas vezes os cristãos são mesmo preconceituosos, são mesmo agem de uma maneira impiedosa, e isso está errado, né? Eu quero fazer aqui uma pergunta para a gente tentar caminhar aqui para um fechamento desse tema e embutir nela alguns outros assuntos. Vai deixar uma pergunta gigante aqui, né? Vai ser uma pergunta grossa, pelo tamanho do tema aqui. Uma é, se alguém que está nos assistindo aqui tem desejos homossexuais e tem lutado contra esses desejos, ou tem desejos homossexuais e se cansou de lutar e não está, e se entregou a esses desejos, ou se temos aqui irmãos, né, pessoas nos assistindo que têm problemas na família, às vezes assim, essa questão na família, né, com filho, sobrinho, às vezes um adolescente, um pré-adolescente ainda ali, sem ser um adulto, ainda sobre os seus cuidados, quais são os conselhos, o que a gente poderia falar. E aí, acho que também, aí talvez seja mais uma... Eu também não tenho muita evidência sobre isso, eu acho que também ninguém consegue falar sobre isso cientificamente, que é um tema que o Benoni trouxe, que é sobre crianças que desde cedo já manifestam alguma inclinação homossexual. E como é que a gente consegue tratar isso? Qual é o conselho que nós podemos dar para essas pessoas? Certo. Bom, primeira coisa, criança também é pecadora. Exato. Então, se uma criança mostra no seu comportamento esses traços que apontam para a homossexualidade, isso é fruto do pecado. Isso é possível? É possível. É um dado genético? Não é um dado genético. Curiosamente, eu vi aqui que a Fernanda comentou, né? A OMS em 1990, olha só em 1990 a OMS tirou o homossexualismo da lista de doenças. Até 1990, pela OMS, sim, nos Estados Unidos antes, né, na década de 70, se não me engano em 73, o homossexualismo foi tirado da categoria de doença psíquica, doença mental. Mas a OMS, nos Estados Unidos, né, a OMS só em 1990, inclusive virou a data, o dia da luta contra a homofobia, dia 17 de maio, se não me engano, porque em 1990 aconteceu isso. Então olha que coisa interessante. Uma criança pode ter esses traços, né? E isso vai ser por causa do pecado. O pecado dela? Não, o pecado que está na humanidade. Você vai falar, mas a criança não cometeu nenhum pecado. Mas o pecado está no gene, né? O pecado contaminou a humanidade inteira e as pessoas nascem, né, como contaminadas. O senhor mesmo já citou várias vezes, a criança nos seus primeiros dias ou meses já dá indícios de outros pecados. Sim, como, por exemplo, de egoísmo e de outros que já se manifestam nela nos seus primeiros momentos de vida. Agora, a isto se soma um problema gravíssimo, que é o problema da nossa sociedade, que transformou a homossexualidade numa coisa normal, né? Então, o que acontece? Os pais que veem o seu filho pequenininho com essa tendência são estimulados hoje a incentivar aquele comportamento. Exato. Ou a permitir que a criança seja mesmo aquilo que ela está parecendo ser, e às vezes ela até é incentivada a ser, né? A gente vê coisas como pais vestindo filhos, meninos de meninas e meninas de meninos, porque a criança, com 4 anos eu já via que ela gostava só de brincar de carrinho, gostava só de subir em árvore, como se isso fosse um dado assim, né? Um dado cromossômico, que só quem sobe em árvore, quem brinca de carrinho é macho, né? E que só fêmea só gosta de boneca. Então, assim, isso não é um dado cromossômico, né? Isso é uma construção cultural. Então, assim, a nossa sociedade passou por várias etapas, né, de normalização de comportamentos pecaminosos, e nessa normalização nós chegamos à normalização da homossexualidade. Exato. E agora a gente vive um outro polo, né? Até 1990 a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, tinha até CID, né? Então o psicólogo diagnosticava, essa pessoa tem o CID e tal, é homossexual, é doença. Não é mais, certo? Não é mais.
Mas agora surgiu uma nova doença que se chama homofobia, né? Ninguém está pensando, acho que ninguém não, tem gente já pensando nisso, né? Mas você já parou para pensar que o título que dão as pessoas que dizem que a homossexualidade é errada é o título de uma doença. Sim. Então, em 1990 a homossexualidade deixou de ser doença. E dizer que a homossexualidade está errada é a doença. Agora é a doença. Inverteu, então, né? agora eu sou homofóbico porque eu, por amor àquela pessoa que está sofrendo por ter um estilo de vida que é contrário à natureza e que ela só aceita porque ela é condicionada por uma sociedade que a empurra para aceitar, mas ela muitas vezes vive em angústia. É claro, tem homossexual que não tem nenhuma angústia? É claro que tem. Sim, Isso pessoas são diferentes. Né? Assim como tem uma pessoa que comete determinada coisa errada e que não tem nenhuma crise na consciência. Então não estou dizendo que toda pessoa homossexual vive em crise existencial. Não, isso não é verdade. Sim. Existem pessoas que são homossexuais e estão muito bem, obrigado. Mas existem pessoas que estão sofrendo. Por que estão sofrendo? Porque elas estão sendo vítimas de uma sociedade que está impondo. Eu falei do Kinsey, né? O Kinsey, curiosamente, né? Aquele livro lá, publicado lá por ele, ele quer defender a ideia de que o natural para o gênero humano é a pansexualidade. Só que ele foi desmascarado porque depois todo mundo descobriu que ele era um pervertido, né? Ele praticava perversões sexuais, inclusive com as pessoas a quem ele pesquisava. Saiu um filme sobre ele aí recentemente que ninguém viu também, né? Eu vi uns pedaços, mas não dá para ver, porque é muito ruim. Então, assim, então aquele documento de 1950, né, 48 foi o livro Comportamento Sexual do Macho e 53 o Comportamento Sexual da Mulher. Embora o livro tenha caído em descrédito por causa da suspeita sobre a pesquisa dele, as conclusões que ele chegou se tornaram a regra. Não, o normal é a pansexualidade. O que é pansexualidade? É qualquer coisa. Né? Você não tem que ser monogâmico, você não tem que ter comportamento heterossexual, você pode dar vazão às suas paixões, porque você, como eu já citei aqui, ele diz, você é só um animal que pensa. Então, se você é um animal que pensa, por que você não pode se comportar como qualquer fera? Né? E não pode dar vazão a todas as suas paixões, como ele mesmo, Kinsey, dava. Né? Então, assim... Então, a gente vive nessa sociedade que quer enfiar na cabeça das pessoas que a homossexualidade é um dado genético. O pastor Rodolfo falou que isso já virou essa página, né? Porque não dá para provar. Então, agora a homossexualidade é uma construção social. E se é uma construção social, nós temos que desfazer toda a ideia de gênero para que essa construção seja livre. Mas isso não é liberdade, né? Isso é criar uma outra escravidão. E se a gente observa, a gente vê esse movimento deliberado da normalização da questão da homossexualidade. Se a gente observa a história, o próprio reverendo Augusto Nicodemos levanta essa tese numa pregação dele. Ele fala que a partir de 30 anos para cá, quando esse movimento, essa militância pró-homossexualidade ganhou força, então veio-se esse grande esforço na mídia, na cultura, na academia, na escola, de se colocar como algo normal e que, sendo normal, é aceitável em meio a toda a sociedade. Então, mostra esse movimento, né, como o pastor Aguinaldo citou no caso específico dessa personagem, mas na questão da homossexualidade, esse movimento militante hoje tem feito. Então, se a gente olha hoje filmes, por exemplo, até mesmo filmes para crianças, há uma cena, um momento onde isso é ali colocado. As novelas, há muitos anos já, as novelas vêm inserindo no roteiro essa ideia desse relacionamento entre pares iguais.
a cultura e assim sucessivamente. Logo, então, o objetivo é esse, é tentar fazer com que isso seja algo normalizado, e sendo normalizado deve ser aceitável. Agora a pergunta, né? O que o pai faz? O que a mãe faz? Né? Como é que reage a isso? Então o pai cristão que busca comunhão com Deus vai tratar esse filho como ele trataria qualquer filho, com amor, com compaixão, vai ensiná-lo, vai dar modelos para ele de masculinidade, de feminilidade bíblicos, porque isso é uma coisa que falta muito, né? A gente vive numa sociedade andrógina, né? A androginia é o padrão, né? E a própria moda, né? Não tem mais o negócio do unissex, né? Tem coisas que parecem que são inofensivas, né? Mas com o curso do tempo a gente vê que não é tão inofensivo assim. Então, os padrões de macho e fêmea estão muito difusos. Então, as crianças precisam ser ensinadas, né? Os pais precisam ensinar esse filho. Precisam entender que aquele filho que parece ter um comportamento que tende à homossexualidade, precisa ter mais atenção com ele, precisa gastar mais tempo com ele, porque ele precisa de cuidados, porque ele vai entrar na escola, ele vai entrar no mundo e ele vai ter o reforço para esse comportamento. Exato. Então a casa dele precisa ser o lugar do acolhimento, o lugar do ensino, o lugar do exemplo. Muitas vezes, Guilherme, o comportamento opressivo de um pai faz um menino não querer ser um homem daquele jeito que o pai dele é. E a mãe é a mesma coisa. A mãe que não obedece àquela posição para a qual ela foi criada e tem aquela postura de sobrepujar, de querer assumir tudo, pode gerar essa comunicação contraditória, né? Então, tudo isso faz parte da construção da personalidade da criança, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo em um mundo caído. Exato. Né? Em um mundo caído, em um mundo que privilegia o pecado. Então, a homossexualidade é um comportamento pecaminoso. Sim. A prática do homossexualismo é uma prática contrária à vontade de Deus. Que traz efeitos, danosos para as pessoas, para o praticante e para as pessoas ao redor. É uma prática que traz dano para a família. E é uma prática que precisa ser combatida como qualquer pecado. Isso é que é importante, Guilherme. É uma coisa que a gente quer deixar claro aqui. Que o homossexualismo, a homossexualidade, a gente começou falando isso, não é um pecado diferente dos outros. Ele é diferente nos seus efeitos. Como todo pecado tem efeitos diferentes. Maior ou menor. Né? Maior ou menor. Sim. Então a gente precisa tratar isso. E dentro dessa relação, né, com pais e filhos, e mais uma vez enfatizando esse ponto que não é só no que diz respeito à homossexualidade, porque eu vejo que isso falta em muitas outras esferas, que até eu perdi aqui, mas, por exemplo, dizer que, até foi o Wesley Cabral, né, que ele diz aqui que ele conversa com os filhos, mas eles dizem que isso é normal. Nós, como cristãos, e isso a gente precisa infundir na mente dos nossos filhos, que nem tudo aquilo que o mundo reputa como certo, como correto, como aprovado, o é de fato. E que em nós a última palavra é a da Escritura. Sim. Então, eu creio que, no que diz respeito à homossexualidade, como em qualquer outro pecado, nós precisamos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Porque é muito comum hoje, no meio da igreja, em diversas esferas, nós vermos as pessoas dando muito mais ouvido para conceitos, ideias e valores pregados pelo mundo, e aqui mundo enquanto esse sistema
em oposição a Deus, do que de fato como a Bíblia sendo aquela que dirige os seus passos e a sua vida. Porque eu creio que esse é um ponto importante que a gente precisa ressaltar nesse e em vários outros assuntos. Tá certo. Eu acho que tem só um ponto que eu queria deixar esclarecer aqui, pastor. Sim. E aí, se me permite aqui, ao presbítero Saulo, a discordar dele em 2 pontos aqui, de que a gente realmente não está passando a mão na cabeça de quem tem esse tipo de prática. Nós, desde o começo, enfatizamos que é um pecado. O que a gente está dizendo aqui é que nós devemos amar essas pessoas e pregar o evangelho para arrependimento. Amar essas pessoas como a gente ama aos outros, porque se a gente não amar, a gente está errando, como o Tiago nos exortou. Exato. E trazer essas pessoas ao evangelho e aqueles que estão próximos de nós, pregar o arrependimento a eles com amor. E não com a violência, e não com a separação, e não com palavras que ferem, porque, como a gente já disse, muitas dessas pessoas já lutam com essas questões, porque a maioria dessas pessoas não gostariam de ser diferente da grande maioria da população. Essas pessoas já têm esse problema, então acredito aqui, os pastores podem também falar, que o que a gente quer dizer aqui é que a gente tem que enfrentar essa situação com amor, Sim. pregando a verdade e pregando o arrependimento a essas pessoas. Não, sem dúvida. Eu, na última fala que eu usei a palavra, eu falei, né? A homossexualidade é um comportamento deturpado do plano original de Deus por causa do pecado. A prática do homossexualismo é pecado e deve ser rejeitada, combatida, evitada na vida daquelas pessoas que são cristãs, mas que lutam contra isso. Eu recomendo que procure ajuda do seu pastor, de um irmão da sua confiança, para que você tenha um suporte para vencer essa luta, porque esse é um comportamento pecaminoso. E isso tem que ficar muito claro. O que nós queremos que todos nós aprendamos é que este comportamento pecaminoso não pode gerar um comportamento pecaminoso em mim. Exato. De tratar aquele pecador e só aquele pecador com preconceito, tratar aquele pecador com violência verbal ou qualquer tipo de discriminação. Então, um homossexual pode frequentar uma igreja cristã? Pode, deve, precisa. Eu comecei lendo o texto de Romanos, Paulo diz, eu quero ir pregar um evangelho em Roma, porque lá está cheio disso. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas, desses pecados, todos, incluindo a homossexualidade. Então, o fato de haver este pecado não pode gerar em mim um coração duro em relação àquele pecado em particular, porque outros pecados causam danos sociais tremendos. Por exemplo, um jovem que tem uma vida sexual promíscua, heterossexual. Exato. Quantas crianças aí abandonadas que não têm um pai porque foram geradas em relações promíscuas, relações ilícitas, relações ilegais. Crianças abandonadas por casais que se desfizeram. Foi falado aqui do divórcio há alguns dias, o divórcio que também é um pecado contra o qual deve-se lutar. Lares destruídos por causa do adultério. Lares destruídos por causa do adultério. Então, a gente não pode falar assim, eu trato com preconceito o homossexual, mas não tenho preconceito com o promíscuo. Ambos são pecadores. Ambos precisam ser exortados. Exato. E nós não vamos nos furtar a dizer o que a Bíblia diz. E eu digo isso com tranquilidade, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então eu sou um pregador da Bíblia. Mas essa Bíblia que diz que a prática homossexual é pecado, diz que também não amar as pessoas é pecado, diz que também ser um adúltero é pecado, ser um mentiroso é pecado, ser um avarento é pecado, enfim, né? Enfim. E todos os pecadores carecem da graça de Deus, e o evangelho deve ser pregado a todos os pecadores, porque só o evangelho pode libertar as pessoas. Então, a gente pode ter inúmeras ferramentas que ajudam essas pessoas a vencer
este e outros pecados, mas é só o evangelho que vai libertá-las. Exato. Libertá-las de verdade, Perfeito. libertá-las de fato. É isso aí. A gente tem outras questões, mas eu acho que acaba entrando em temas que são desdobramentos desse aqui e talvez a gente não tenha tempo e nem preparo para respondê-las todas. Sim. Como adoção de filhos por casais homossexuais. Tempo, com certeza, a gente não tem, Tempo né? acabou, né? Já entramos 7 minutos. Mas a audiência aqui, até agradeço a todos vocês que estão aqui Sim. com a gente até agora. Mas eu acho que vale a pena aqui falar um pouco da pergunta do Roger, né? Que ele perguntou do tratamento aqui, né? Para essas pessoas que lutam contra as tendências homossexuais. Se ele está perguntando se deve ser estritamente espiritual ou se deve ser acrescido de algum tratamento psicológico para as famílias e ajudas. Olha, deixa eu só falar. Eu não me contenho, né? Desculpa aí, eu ser desrespeitoso com você, né? Assim, eu terminei de falar o seguinte. Ferramentas que ajudam no tratamento e colaboram para essa pessoa se constituir são sempre bem-vindas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. O remédio que cura este pecado e outros pecados é o Evangelho. Então, a gente pode ter inúmeros tratamentos coadjuvantes, mas o tratamento principal vai ser uma dose cavalar de graça de Deus, de comunhão com Deus e de apoio espiritual, né? Por tratamento espiritual, estou entendendo um aconselhamento, um companheiro de oração, alguém que vai te discipular, que vai, entre aspas, cobrar, né? Que vai tanto exortar, que é se colocar do lado para dar o suporte, como admoestar, que é corrigir quando precisar de correção. Exato. Então, desculpa aí, Rodolfo. Não, era isso mesmo. Perfeito, muito bem. Bom, esse tema é longo, é complexo, porque, como a gente falou, trata das relações humanas. Sim. São relações aqui, como a gente falou, perigosas, porque trazem todas essas consequências que a gente conversou aqui hoje. Então, se você tem passado por isso, seja com você mesmo, seja na sua casa, seja na sua família, procure buscar no Senhor o refúgio, a força. O Evangelho é o que vai te libertar, a graça do Senhor é que vai te ajudar e sustentar a sua caminhada. Então, e também acho que nesses temas tão complexos, procure alguém, procure os pastores, procure os presbíteros, procure ajuda em momentos de tentação, em momentos de fraqueza, procure alguém para te apoiar. E a caminhada cristã é assim, né? Ninguém corre sozinho, ninguém está aqui abandonado. Então, nesse sentido, procure o auxílio para viver a vida conforme a vontade do nosso Deus. Tá certo? E eu já estamos nas considerações finais, né? A Fernanda fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente só falar. Ela falou sobre as identidades masculinas e femininas, né, que estão se perdendo dentro de casa. Esse é um tema que talvez valha a gente voltar a ele, né? Exato. Masculinidade, feminilidade, essa deterioração da conceituação que a gente vê na sociedade e a mudança de conceitos, né? Eu falei aqui de androginia, né? A nossa sociedade que é andrógena porque ela é rebelde, como eu falei lá atrás. O mundo contra Deus não quer diferença, quer tudo igual. E querer tudo igual é pecado, porque Deus fez tudo diferente, né? Então Deus fez diferente porque o propósito da criação diferente é crescer, é proliferar. A gente comentava aqui nos bastidores, né? Se o homossexualismo se transformar a regra, acabou a raça humana. Exato. Né? Por quê? Porque não vai ter procriação, né? É só um dado tosco, né, que não vai acontecer, mas só para a gente ver como essa deterioração. Então, a Fernanda está coberta de razão. Homens precisam entender a masculinidade, mulheres precisam entender a feminilidade. Homens precisam se portar como homens e mulheres precisam se portar como mulheres, de acordo com os princípios bíblicos, né? Perfeito. Não é machismo, não é feminismo, é masculinidade bíblica, feminilidade
bíblica. Isso aí. Até porque nem o machismo, nem o feminismo possuem uma propriedade redentora. Somente Cristo pode, de fato, nos trazer ao propósito original. Porque o propósito desse encontro com Cristo e da obra que ele realiza na nossa vida, seja em qual área for, é nos trazer de volta pro trilho certo. É nos fazer voltar novamente para o propósito ao qual nós fomos criados. Então, de fato, é somente em Cristo que a homossexualidade, a masculinidade, a feminilidade podem ser tratadas de forma adequada e que aponta para o caminho certo. Porque qualquer outra tentativa de tentar redimir o machismo, o feminismo, o homossexualismo e tantos outros, vai ser infrutífera. E, na verdade, pode trazer ainda mais outros problemas. Por isso, a redenção em Cristo. Amém. Muito bem. Vamos terminar, então? Vamos terminar. Sua Aguinaldo, senhora, por favor. Oro sim. Senhor, muito obrigado pela liberdade que temos aqui de nos encontrar para tratar desse assunto tão delicado, tão sensível, porque nós sabemos que há tantas polarizações e tantas distorções e tanta dificuldade, ó Deus, com a verdade nos nossos dias. Quero te agradecer pelos irmãos que nos acompanharam. Sim. Quero te agradecer porque nas nossas divergências nós aprendemos, nós crescemos, porque só a palavra do Senhor é a verdade. Sim. Não é o meu discurso e não é o discurso de mais ninguém, é a palavra do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor nos dê a sabedoria e a humildade de nos submetermos à sua palavra. Amém. Mesmo quando ela vai contra a nossa percepção da realidade. Sim. Quero pedir que o Senhor nos dê um coração compassivo para tratar os pecadores que nos cercam, amém, sejam eles de que espécie for, como o Senhor nos tratou. Sim. Nós que merecíamos a morte, a condenação, fomos alcançados por sua graça. Quero te pedir por aqueles que estão lutando, muitas vezes solitariamente, no silêncio da sua alma, contra esses desejos que vão contra a sua vontade. Quero pedir que o Senhor trate o coração deles. Quero te pedir pelas famílias que estão enfrentando adversidades nessa área, que o Senhor dê sabedoria aos pais, amém, que o Senhor dê fidelidade a eles, amém, e que o Senhor dê coragem de tratar o que precisa ser tratado. Amém. Quero te pedir perdão por nossas omissões, por nossas distorções, pela impiedade que muitas vezes existe no nosso coração. Sim, Deus. E quero pedir que o Senhor nos transforme e me transforme a cada dia, amém, à semelhança de Jesus Cristo. No nome dele eu te peço. Amém. Amém. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, pelos comentários, pelas perguntas, pelas discordâncias e por tudo aqui. E que Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês e até domingo, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, viu, pela companhia, pela colaboração, pela participação. Muito obrigado pelas contribuições e, como o Guilherme disse, pelas divergências, elas fazem a gente pensar. Sim, são muito certeza boas. Né? Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Até logo.